Confirme aí no chat para começar a aula. Posição só de dormir. Exatamente. Vamos lá, beleza, a gente começa. Só entrar aqui para pagar o chat. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Confirme aí, por favor. Se tiver alguém aí acordado. Pessoal, é o seguinte, pessoal, bom dia novamente. Que nossa semana seja muito produtiva. Que a gente consiga aprender mais esse conteúdo, que é muito importante, que é verbo, viu? Nas aulas passadas, nós começamos a trabalhar pronome, conteúdo extremamente importante para usar na redação, principalmente. Por quê? Porque a redação de vocês tem uma competência chamada C4. E essa C4, ela vai avaliar justamente a conexão entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos. E essa conexão, ela vai ser dada tanto por conectivos, e um desses conectivos vão ser os pronomes. Para evitar repetições, para retomar os termos já citados, e foi isso que a gente trabalhou na aula passada. Nessa semana, nós vamos trabalhar verbo, que é um conteúdo extremamente importante também. Por quê? Porque para a gente se comunicar, para a gente expressar uma informação, é necessário que a gente use verbo, tanto na fala quanto na escrita. Então, os verbos, eles fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa rotina e a gente vive usando diariamente. Aí vocês aprendem lá nas séries iniciais, acho que no 6º ano, que verbo, Samira, são todas as palavras que vocês podem o quê? Conjugar, é assim? Só que no ensino médio, vocês vão aprender que nem todas as palavras podem ser conjugadas e mesmo assim são consideradas verbos. Então, essa definição que as pessoas usam no início, ela não se mantém até hoje. Verbo vai ser muito além disso, muito além da conjugação, viu? Aí, normalmente, os verbos vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu acredito que todo mundo saiba o que é verbo, né? Todo mundo sabe, não é assim? E vamos lá. Aí os verbos, como eu falei, eles podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês falam direto, cantar, pular, chorar, gritar, almoçar, comer, dormir, namorar, beijar, e aí vai. Reticências, né? Vocês falam direto. Os que indicam estado, permanecer, continuar, ficar, ser, estar, falam direto também. Então, são os verbos muito comuns. Nessa época, o que a gente ouve mais com relação ao fenômeno da natureza? Estrovejar, relampejar, são verbos que não são muito comuns atualmente, né? Por conta dessa seca que a gente vive e por conta das questões climáticas mesmo. Mas, ventar, a gente escuta, né? Ainda ventar, então, ventar é verbo. Os verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Observem, ó, que na frase, os verbos são as palavrinhas responsáveis por transmitir as informações principais. O verbo por si só, sozinho, ele consegue transmitir uma mensagem,
uma informação, sozinho. Já as outras palavras da língua portuguesa, elas não têm essa performance. Elas não conseguem. Elas precisam de outro complemento, elas precisam ficar acompanhadas de outra palavra para estabelecer uma relação de sentido. Já o verbo não. Se eu falo cantar, chorar, chover, sozinho ele consegue transmitir a mensagem. Não, Ana Maria? Aí nós vamos para a classificação dos verbos. Olha, pessoal, os verbos, eles recebem várias classificações. Pode perguntar, Sofia, diga. Ó, a gente viu que os verbos, vocês viram que os verbos podem ser regulares ou irregulares. Nós vamos aumentar nesse ano 3 nomenclaturas, que são os anômalos, defectivos e abundantes. Eu acho que o livro de vocês nem tem essas expressões. Mas o que são verbos regulares para vocês? Diz aí, Caio. São verbos regulares. Verbos que dão para conjugar? O que são verbos regulares? Samira. O que são verbos regulares? Liz. Diz aí, Lucas. Diz aí, Severino. Diz aí, Tainá. Tipo, levando, porque assim faz com que eu veja regular e irregular, mas levando em consideração ao inglês, né, que a gente tá vendo, eu acho que é tipo aqueles que não recebem alterações. Exatamente. Regular, pessoal, são aqueles verbos. Qual era aquele que falou, que a gente vai ver só que a não tem. Anômalos, defectivos e abundantes. Olha esse tema no livro de vocês. Então é o seguinte, então, verbos regulares são aqueles verbos que mantêm o mesmo radical em todas as conjugações. Viu? São aqueles verbos que não vão mudar a estrutura principal deles. Por exemplo, ó, quando eu falo... Será que está fixado nesse negócio? Não, né? Tá. Aí o slide não está exibido. Não. É porque tu colocou para apresentar a própria tela do Meet. Tem que colocar para apresentar uma guia. Ah, é? Engraçado assim, será? Eu acho que não Não, porque eu estou apresentando só a tela. Essa apresentação e coloca. Tu interrompe essa e coloca uma guia. Não, uma janela. É essa? Aqui na apresentação. PowerPoint, né? Fazendo certo agora? É verdade. É todinho, hein? Agora, isso aqui, né? E o quadro vai não vai enxergar aí. Qual é a página dele? Diga aí, tá aí na página, por favor. É 197. Ó, pessoal, então é o seguinte, ó. O que são esses verbos regulares, ó? Quando por exemplo, o verbo cantar, um exemplo. Quais são as pessoas do discurso? Quais são os pronomes pessoais no caso do resto? Nós trabalhamos semana passada. Quais são? Eu, tu, ele, né? Nós, ou elas, né? Vós, eles ou elas. Aqui são os pronomes pessoais do caso do verbo. Assumem a função de sujeito. Devem ser utilizados preferencialmente no início das frases. Preferencialmente. Quando eu falo o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O que são verbos regulares? São esses que permanecem com o mesmo radical, com a mesma estrutura, independente da pessoa do discurso a qual ele se refere. Observe que aqui permanece tudo até o quê? Até o quê? Só vai mudar o que? A terminação de acordo com a pessoa do discurso. Então aqui são verbos regulares. Regular, uma coisa que é normalzinha, não muda, não sofre alteração.
Ok? Apresentando tudo errado, viu? Eu estava apresentando uma atenção desse e não carregava nada. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada, aí eu achava que estava boa, né? O que são os irregulares? Se os regulares mantêm a mesma estrutura em todas as pessoas do discurso, essa estrutura principal ela se chama radical. O que é o radical? É a partezinha da palavra principal, que a partir dela eu formo novas palavras. Se regular não tem a mesma estrutura, irregular não tem o quê? Não tem a mesma estrutura. É o caso do verbo saber. Quando eu vou conjugar, eu digo como? Eu sei, tu sabes, ele sabe. Muda o radical da palavra. Um exemplo também é a palavra medir. Na primeira pessoa é como? Meço. Eu meço. Tu. Tu o quê? Diz aí. Bora, Liz. Mede. Exatamente. Então, ó, observa quando eu digo eu meço. Tu medes. Ela mede. O radical já sofreu o quê? Uma alteraçãozinha. Na primeira pessoa do discurso. Qual? Eu acho. É também. É também, né? Então, os irregulares são todos os que têm alteração. Mas... Exatamente. Irregulares são os que sofrem alteração na conjugação. Irregulares são os que mantêm o mesmo radical. Tipo o verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos e aí vai. Observe que segue o mesmo radical, a mesma estrutura. Já o irregular é quando muda. Aí, além do regular e do irregular, nós temos mais 3 tipos de verbos. Eu vou explicar para vocês. Se prepara, viu? Essa mira aqui é coisa. Vou tacar conteúdo em vocês, porque a gente já passou muito tempo simplificando conteúdo pelo MIT, né? Para o pessoal que está em casa é mais complicado, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Mas eu acho que melhorou, sendo só uma turma no final. É, exatamente. Porque você tem como ter aquela atenção maior também, né? Por exemplo, ó, nós temos mais 3 tipos de verbos. Os anômalos, os defectivos e os abundantes. O que são os verbos anômalos? Anômalos. Olha, os verbos anômalos são aqueles verbos que vão mudar totalmente o radical. Totalmente. Por exemplo, ó, o verbo ser e o verbo ir. Como é que eu conjugo o verbo ser? Eu ser, eu sou, tu é o quê? És, ele é. Aí nós somos, vós sois. Muda o quê? Ó? Radicalmente a estrutura. Então os verbos anômalos são aqueles que vão mudar o radical de acordo com a pessoa do discurso. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. Já mudou. Exemplos de verbos anômalos. Verbo ser e verbo ir. Se for o verbo ir, como é a conjugação? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Mudou também radicalmente. Ou então eu fui, tu foste, ele foi. Ou eu fui, tu foste, ele foi. Olha a mudança, viu? Na alteração da estrutura. Então, verbo ser e verbo ir são anômalos. Por quê? Porque, de acordo com a pessoa do discurso, eles vão mudar a sua estrutura. Anômalos, viu? O nome podem colocar para não esquecer depois. Anômalos, olha aí, ó. Olha a conjugação. Os mais comuns são. Aí. Olha quando vocês estão enxergando, não, né? Nem eu estou enxergando. Ó. Observe a conjugação aí. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e são. E eles são. Observe que, de acordo com a pessoa do discurso, mudou o quê? Radicalmente, drasticamente. Eu fui, tu foste, ele foi. A gente nem imagina que esses verbos ali vêm desses aqui, ó, né? Porque mudam completamente. Diferentemente dos outros. Então, anômalos são esses que mudam a estrutura radicalmente. Ó, gente, às vezes a gente até fala assim, português é chato, português é cheio de regras. Realmente.
O português tem muita regra, tem muita coisa que eu acho desnecessária também. Professor. Só que quando vocês forem fazer um concurso público, vocês vão ver que o que vocês não vão se livrar é ser policial, né? Pois é. Quando ele for fazer um concurso para policial, não vai cair matemática não, gente, vai cair português. Quando for fazer o concurso lá para promotora, para defensora, vai cair português. Todo concurso público tem português. Então, se vocês... Qual é? Apague, por favor. Inicia na 197. 197. Ô, Lucas, meu irmão, todo concurso tem português. Já vi, né? E assim, ó, não pega, né? É mais Só... fácil matemática também. Como é? É mais fácil matemática. É, de entender, né? Tem pessoas que já têm mais facilidade para matemática, né? Eu sou péssimo em matemática. É assim mesmo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, gente, ó, só para finalizar. Todo concurso tem português, então não tem para onde fugir. Se vocês um dia quiserem ser aprovados no concurso público, vão ter que estudar gramática. Isso aqui, ó. Se não quiserem, né, vamos procurar outros meios aí. Isso aqui é o que desbanca os candidatos, porque o povo não sabe. O povo não sabe. E o povo também não estuda. Aí quando tem um concurso, uma questãozinha de verbo dessa, perguntando o tipo de verbo, se é anônimo, regular e irregular, o povo não sabe. Que são os verbos defectivos. Os verbos defectivos, gente, são aqueles que não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. Não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. Viu? Os defectivos são aqueles verbos que não dão para conjugar em todas as pessoas do discurso. Por exemplo, conjuga aí, Severino. Não dá, né? Eu lá, é difícil a pessoa, né? Você vai falar isso, né? Eu lá, tu lá, ele lá. Não fala, né? Conjuga é o verbo colorir. Vocês já ouviram essa expressão? Coloro? Já? Parece que é colore, né? Conjugue um verbo aí, falir, ficar pobre, perder todo o dinheiro que você conquistou na vida. Vai, Atos. Parece até que é falar. Eu falo. Exatamente. Então, esses verbos defectivos são esses verbos que não dão para conjugar em todas as pessoas do discurso. Principalmente na primeira pessoa do discurso. Então, podem ter um exemplo aí, ó. O verbo latir, que são esses verbos que indicam que vem de origem animal. É o verbo colorir e o verbo falir. Não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. E tem outros também, que eu não estou lembrando. É o abolir, ó. Eu abolo, o abolis não dá para conjugar. O nome desses verbos são defectivos. Defectivos, pessoal, vamos tentar imaginar o significado da palavra? Defeito, deficiência. Então é como se ele não tivesse o quê? Completo, 100%. Fala para a primeira pessoa do discurso. Entenderam isso? Uhum. Entendeu, Maria? E tu? Entendeu? Vamos ver o que eu cagar. Você não quis? Eu achei até estranho, tá? Não, lá. Quer ver? Tá só visitando, né? A sala? É. Depois é você, é? É. Ah, sim. Ah, já lá pedir, né, Thaís? Não, dá cobra. Da cobra. E o que são os verbos abundantes? Só para finalizar a classificação deles. Os abundantes, pessoal, são aqueles verbos que apresentam dois particípios. E o que diabo é particípio, professor? Vocês sabem? Complicações? Conjugações, né? Tu tá falando, né? Ah, meu Deus do céu. Conjugações. Ah, desculpa aí, viu, Atos? É porque o problema aqui é sério mesmo. Ó, abundantes. Além disso aí que Atos falou, pessoal, são aqueles verbos que têm dois particípios. Gente, os verbos apresentam formas nominais. É coisa, viu, Samira? Formas nominais. Vocês sabem o que são, só não sabem esse nome. Por exemplo, ó, infinitivo. Vocês já ouviram falar? Que é um verbozinho
representando a ação mesmo. Cantar, chorar, chover, trovejar. O verbozinho para terminação. Aí quais são as terminações? AR, ER e R. Cantar, beber e falir, por exemplo. O que é o particípio? Vamos para o gerúndio. O que é o gerúndio? É o processo da ação. Se eu falo, Tainá está estudando, é um processo. Ana Maria está dormindo. É o processo, ela não dormiu ainda. Os meninos estão se formando, não se formaram ainda. Viu? Então, gerúndio é o processo da ação. Terminação NDO. Infinitivo é a própria ação. Cantar, chorar, chover, e aí vai. E o que é o particípio? É quando a ação é encerrada. Tipo, o professor tinha explicado a aula na semana passada. Explicado, a ação encerrou. Não é mais um processo, não é mais a ação, é a própria finalização da ação. Então, participe. Aí o particípio, gente, vai ter duas formas. Por exemplo, vocês sabem que existem morrido e morto, aceso e acendido, imprimido e impresso, que às vezes a gente vai falar, ou alguém vai falar, e as pessoas ficam na dúvida, será que existe? Imprimido. Exatamente. Ó, então o particípio, ele vai mostrar o encerramento dessa ação. Por exemplo, Samira tinha dormido durante a aula. A ação de dormir encerrou ali. Tinha dormido. Agora, se eu falar assim, ó, Samira continua dormindo, é como se fosse um processo. Como se não tivesse finalizado ainda. Deu para entender? Aí já vem o gerúndio. O gerúndio, exatamente. E aqui é o particípio. O particípio, geralmente, vai ser a terminação ido ou lado. Ido ou lado. Geralmente. O infinitivo vai ser as terminações AR, ER e R, né? Como assim, professor? Vamos lá. Vou dar os exemplos. Vou botar aqui para você ver. Vocês estão acompanhando, gente? Está dando para acompanhar Aí, com pode vocês? explicar dos abundantes? Exemplo. Eu vou agora para eles. Não, os abundantes. Os verbos abundantes. Sim, não é definido, não. Qualquer um já passou. Estou pedindo para me explicar, não. Ah, meu Deus do céu. Rapidinho, que Isso, não, Sofia, eu escutei, sabe o quê? Eu dar um exemplo. Meu Deus do céu. Vou na hora. Ó, Sofia, é o seguinte. Os verbos abundantes são esses que apresentam dois particípios. Dois particípios. Por exemplo, ó, morto e morrido, aqui vai existir. Morto e morrido. Por exemplo, o menino, ó, o menino tinha morrido de acidente. aí poderia ter sido morto. O menino tinha sido morto. O menino tinha morrido. Se eu botasse o sido, ficaria morto, viu? Ó. O menino tinha morrido. Se eu fosse botar o verbo aqui, o verbo ser. Ser ou estar. O menino estava morto. O menino estava morto. Então, ó, Sofia, o que são os verbos abundantes? São esses que apresentam dois particípios. Um particípio vai ser o regular e o outro é irregular, que eu vou explicar agora. Entendeu? Abundantes são esses, dois particípios. E o que é particípio? É quando eu finalizar a ação. O que é infinitivo? Quando eu apresentar a ação por si só. O que é gerúndio? Quando a ação está em processo. Cantando, dormindo, falando, gritando. Ó, pessoal, eu desafio vocês a contarem o dia a dia de vocês sem usar a verbo. Não é complicado? Se eu você contar o dia de vocês sem usar a verbo. Agora, ó, se fosse um verbo, né? Acordei, sei lá, banhar, né?
E aí vai, dá para contar bem de por verbo. Pode falar alguma coisa, Sofia, que eu não entendi outra? Pode. Me perdoe aí, é porque a máscara é um problema sério. Não escuta direito, não. Mas a gente vai se entender. Ele estava na próxima semana, não estava na próxima semana. Sim, sabe? Eu vi um decreto do governador. Só pode ficar em casa quem tiver tiver algum laudo, né? Alguma coisa. Parece que é assim, sabe? Aumentou também a Já percebeu isso? É esperto também, eu não tenho nem notado. Verdade. Tomara, né não? Deu logo todo mundo para me explicar aqui só para tentar na sala. Porque o pessoal de casa, às vezes, ó. E o Derlan tá me ouvindo, Derlan? Está acompanhando a aula? Eu acho que esse negócio está desafiado, tá? Tá. Se Deus quiser, aí todo mundo, a gente explica para todo mundo de uma única vez. Ó, esse é muito pequenininho, mas dá para ver. Ó. O que, são os verbos abundantes? São os que apresentam particípio duplo. Acho que dá pra... Lá em cima. Meu Deus. Lá em cima. Ali, ó, lá no cantinho. Aqui? Não, do outro lado. Aqui? Esse, Eu não tô vendo. não, aí é para virar a é tela. para virar a tela. Aí. Esse negocinho aqui, ó. Não tem coisinha do zoom, não? O zoom deveria ser aqui. Diz aí. O botãozinho do zoom. Não tem aí, não? Não, não tô vendo. Coloca lá no ficar escondendo. Aqui, né? É que você... É porque na casa está na coisa. Zoom. Letramento digital, viu, professor? Ele não me ensina, né, as coisas, pode ser? Melhorou? Gente, é o seguinte, ó. Observem o seguinte, por exemplo, ó, tem acendido e aceso. Dois particípios. Eleito e elegido. Morrido e morto. Prendido e preso. Surpreendido, suspendido, suspenso. Imprimido, impresso. E aí vai. Agora não tem, gente, não tem trago, viu? O pessoal fala muito. Fulano tinha trago isso para mim. É errado. É trazido. O participo. Existe essa palavra? É trazido. A forma correta é trazido, viu? Mas o pessoal fala trago. Tinha trago isso para mim. Achando que está correto, mas não está. Pois é, a forma correta, viu? Aí nós temos, ó, os particípios aí, ó, regulares e os regulares. O que são os particípios regulares, ó? O que são os regulares, ó? Trago já tem outro sentido, né? De fumar, né? Tragar, essas coisas assim, né? Eu trago, né? Com cigarro. O que são os particípios regulares, ó? Terminação, ado ou ido. Terminação ido ou ado regular. E esses verbos vêm acompanhados pelo verbo ter ou verbo haver. Regular. Bota assim, regular. Acompanhado do verbo ter ou haver. Regular. Acompanhado do verbo ter ou haver. Coloca aí. Particípio regular. Acompanhado pelo verbo ter ou verbo haver. Particípio regular. Acompanhado pelo verbo ter ou haver. Acompanhado pelo verbo ter ou haver. E o particípio irregular. Acompanhado pelo verbo ser ou estar. Particípio irregular. Gente, se não entender o que é particípio, vai entender o que é regular, o que é irregular, não. Vocês entenderam o que é particípio? É quando a ação ela é finalizada. Deu para entender isso? Samira tinha visto o boizinho dela com outra na festa. Eita, bagaceira. Pensa aí. Fazia o que, Samira? Deixa eu ver isso. Chorava, né? Viu, gente? Ó, particípio. É Davi? Não. Davi é um menino tão bom, Samira.
Ah, já acabou. Participe irregular. Ser ou estar. Os verbos que acompanham. Então, participe quando a ação finaliza. Regular e irregular são só as terminações do participe. Fazer morto. Morto é irregular, terminação. Morrido é regular. E além disso, vai mostrar o verbo que auxilia, ó, que acompanha. Verbo ter e verbo haver é o regular. Verbo estar e verbo ser, regular. Vai ser só isso? Só isso. Viu? Só essas questões aí. Por exemplo, ó, se fosse a palavra morrido. Já dei esse exemplo, né? Aceso. A menina havia acendido a vela para celebrar com tamanho. Maria. Doeu o negócio desse. Deus me livre. Não. A menina havia acendido. Observe. Aí é o quê? Participa o quê? Regular ou irregular? Regular. Se eu falasse o seguinte, ó. A vela estava acesa. A vela estava acesa. Irregular. Só entender isso. É só as terminações ou então o verbo que acompanha eles. Acompanha eles. Gramaticalmente está correto? Os pronomes pessoais do caso reto podem ficar após o verbo. Acompanham. Acompanha-os. Eu não disse que o os tem o mesmo valor de ele ou ela, o o. Não poderia ser antes? Se tivesse um pronome antes, poderia. Deveria. Mas se fosse assim, acompanha-os. Viu? Vocês vão notando, do jeito que vocês, depois vocês só revisam. Fica mais fácil depois para entender. Ó, foi expulso. A menina foi expulsa da festa. Foi. Verbo ser. Foi expulsa. Irregular, é? A menina havia sido. Não, expulsa não. A menina foi expulsada. Foi não. A navia. Também não. Uma frase para botar expulsada aqui. Tem que ter o verbo ter ou o verbo haver. A professora tinha expulsado a menina da aula. Verbo ter. É só olhar o que acompanha. Se for ter ou haver, é o verbo terminado em ado ou ir. Se for o verbo ser ou o verbo estar, é o verbozinho mais curtinho. Só se ligar nisso. Deu para entender, galera aí de casa? Deu para entender? Galera? Arthur, tu entendeu, Arthur? Aí sim, Arthur tá acordado. O que são as pessoas verbais? Eu já expliquei para vocês. São as pessoas do discurso, gente, ó. Exatamente, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, dependendo de cada pessoa dessa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. De acordo com cada pessoa dessa do discurso, o verbo vai sofrer o quê? Modificação, alteração na estrutura dele. Primeira, segunda e terceira do quê? Singular. Singular. Primeira, segunda e terceira do quê? Plural. Pronomes pessoais do caso reto só assumem a função do sujeito. Então, na conca vocês vão ver, no livro, no texto, e falando assim, ó, os meninos viram ela. Não vai ter, viram ela. Porque depois do verbo não pode ser esses pronomes aqui. Então é viram lá. Vi ela. Eu vi ela ontem correndo doida aí, descabelada pela rua. Eu vi ela. Tá errado. Eu a vi. Por quê? Vocês entenderam isso quando vocês estavam em casa. Acho que acho que até os meninos que estavam na sala se têm dificuldade para entender isso. Eu vou revisar para vocês, isso é importante. Ó.
O pronome ele ou ela, assume a função de sujeito, são postos do início da frase, preferencialmente. Se estiver completando o sentido do verbo ou depois do verbo, o ideal, gramaticalmente falando, é que vocês usem o para ele, a para ela, se for plural, os e as. E se for pronome eles, você vai usar quem? O lhe. Aí eu até falei que as pessoas têm o hábito de dizer assim, eu lhe amo nas redes sociais, eu lhe amo. Tá errado, pessoal. Se eu falo eu lhe amo é com a segunda pessoa do discurso, não é assim? Então eu deveria usar quem? Lhe. O lhe só é usado para se referir a ele. Então se eu falasse assim, eu disse a ele, aí sim, eu lhe disse. Observe, as pessoas têm a mania de usar o lhe achando que é correto. Mas escrevendo, talvez não fala. Escrevem, só que o pessoal escreve também. O lhe, porque o pessoal está tão assim naturalizado, achando que o lhe é para a segunda pessoa, e não é. Eu lhe vi ontem na festa. Observe, para vocês verem. Está errado. É eu que vi. Ontem. E o que é que tem o O ou o A? Por exemplo, do mesmo jeito. Eu vi ela. O ela só assume a função do sujeito, deve ser empregado no início da frase. Se tiver depois do verbo, eu vou usar quem? O ou A. Eu a vi. Como pronome puxa pronome, então eu a vi. Eu amo ela. Está errado. É eu a amo. Só entender essas questõezinhas. Então eu vou trazer um texto para identificar esse segundo texto, que é melhor vocês compreenderem. Só para finalizar. As conjugações do verbo são quais? Primeira, segunda, terceira, né? Valeu, galera, foi boa. Tchau, povo de casa. É coisa, né não? Mas... eu prefiro assim, trazer conteúdo, porque vocês já é melhor, porque já passou muito tempo sem ver muitas coisas, né? Trabalhando só o básico. Então, quanto mais conteúdo, não se preocupe com prova, não. Se preocupe em estudar, em aprender, em entender. Prova é o de menos. Valeu, foi boa, viu? Deus abençoe vocês, ilumine, proteja, viu, Ana Maria? Vai, Bartô, agora ficar com vocês, ó. Vozinho de tabelião, viu, Bartô? É. Gravando. A vontade que eu sinto é botar a câmera para eles. Oi? Essa câmera tá pegando vocês.
meninas. Bom dia, pessoal de casa. Saudade de vocês. Não marcou. A gente ouviu. Vai, meu, vai dar certo. Devagar, né? Marcou que dá certo. Pessoal, né, novamente. Hoje, como a gente já comentou a aula passada, nós estamos falando sobre o processo de independência, né, das colônias americanas. Falando das 13 colônias, vimos que, de início, a independência, né, foi algo que não estava passando pela cabeça dos colonos, eles apenas estavam se revoltando, né, exigindo que aquelas medidas, os tributos fossem deixados de lado, a questão das leis consideradas por eles como intoleráveis, a questão da lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Vimos que as 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos da América, eles meio que adotavam um autogoverno, né? Por um certo tempo, eles se tornaram meio que independentes. Por quê? Porque a Inglaterra ela estava mais interessada nos próprios problemas internos, né? Internamente, eles, mesmo a questão da mudança, da manufatura para a Revolução Industrial, né? Para as indústrias, para as matérias-primas, em algumas outras colônias, então eles mesmos que adotaram isso que nós chamamos de negligência salutar, deixaram a colônia à vontade. Né? As colônias, já vimos que eram divididas, né? Colônia do Norte e Colônia do Sul. Me deu um papel, agora eu não sei. Olha. Sim, e aí ele utilizou o que nós chamamos de negligência salutar, né? As 13 colônias, elas eram meio que autossuficientes. Nós vimos que o processo de colonização foi totalmente diferente da colonização portuguesa e espanhola, porque eles queriam o quê? Meio que povoar, né? As 13 colônias. E até eles faziam investimento, eles davam empréstimos às pessoas que ficavam nas ruas, né, na Inglaterra, para que eles viessem para as 13 colônias. E os colonos americanos, eles se revoltaram por conta do aumento de tributos, do aumento de impostos, porque a Inglaterra queria se recuperar economicamente de uma guerra que tinha demorado 7 anos com a França, né? E nós chamamos de Guerra dos 7 anos. Então, como eles não foram atendidos em seus pedidos de que fosse revogada a questão dos tributos, dos impostos, aí
E eles se revoltavam mais na palavra, né? Invadiam as agências, boicotavam as entregas, mas nunca a questão de violência. E aí o massacre de Boston, e eles saíram às ruas para protestar contra esses tributos, contra as leis intoleráveis, a milícia, né, inglesa atacou os soldados e matou 5 norte-americanos, 5 colonos americanos. E foi a partir daí que eles se uniram no Congresso Continental da Filadélfia e redigiram uma petição, né, e iniciaram esse processo de independência. Nas colônias portuguesas e espanholas vai ser, né, diferente. Por quê? Porque vai ser, como eles eram acostumados, as metrópoles eram acostumadas a explorar, né, e quando os colonos eles entram nesse processo de revolução para a independência, tendo os ideais iluministas da Revolução Francesa, que vocês vêm falar nos seminários, né, vai instigar, vai dar ânimo para os colonos iniciar o processo de independência, o ideal de igualdade, de liberdade e fraternidade, né? E aí vai ser mais a questão, serão guerras, serão conflitos, revoltas, para que houvesse essa independência. A primeira colônia, né, que a gente vai estudar hoje, no processo de independência, é o Haiti, né? O Haiti, que hoje é o país mais pobre das Américas, né? Mas foi o primeiro a se tornar independente. Era considerada a pérola das Antilhas, era uma colônia bastante rica por conta da produção de açúcar. E aí vocês podem até pensar, e por que era uma das mais ricas e próximas colônias, e por que hoje é um dos países mais pobres do mundo? Né? A questão, né, do processo de governança, governos ditatoriais, né, esse processo, eles sofreram muitos golpes de Estado, né, desses governos ditatoriais. A questão geográfica também, o Haiti é uma região que, vez por outra, acontece abalos sísmicos, né, terremotos. Em agosto, agora teve de alta magnitude. O controle das milícias também. Nós sabemos que muitos refugiados haitianos vivem no Brasil, principalmente na região norte, né, se vocês tiverem interesse, pesquisem, até serve de base para as redações de vocês. Né? Não lembro, acho que em 2010, que foi o terremoto, né, assim, matou até muitos brasileiros. Zilda Arnes, que era médica, sanitarista, presidente da Pastoral da Criança, morreu, né? São vários, né? A Cruz Vermelha, a Pastoral da Criança, né? Muitos brasileiros, eles ajudam, prestam ajuda humanitária no Haiti. E aí, Zilda Arnes, que era a presidente da Pastoral da Criança, em 2010 estava no Haiti e morreu, soterrada, né, pelo terremoto. Muitos brasileiros também, crianças, né? Porque a questão das guerras civis, que são constantes, né? A questão do poder, faz com que muitos países, principalmente o Brasil, preste ajuda humanitária e tentem articular a questão da paz, né? E aí nós vamos começar a partir daí, vamos falar do Haiti. Se puder compartilhar a tela agora. Pode passar. Vocês estão vendo, meninos em casa? Me respondem, que a gente não está mais vendo nem chefe, nem nada. Ainda não está em casa assim? Alguém fala, por favor. Juderlânia, Carlos Eduardo, vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Sim. E aí eu coloquei, né? A título de informações, porque eu vou colocar até disponibilizar no grupo de vocês, se vocês quiserem saber mais. Atualmente, né, o Haiti, como é que se encontra geograficamente também, é o país mais pobre das Américas do Caribe. A sua renda per capita
é um pouco maior do que $1.000, né? Menos de 10% da per capita brasileira. Além de ser o país mais pobre da região, é também o mais desigual, onde 20% dos mais ricos detêm 64% da renda nacional, enquanto 20% mais pobres apenas 2%. Viveu uma recessão de 1,9% em 2019, já agora, né, no próximo ano passado, 2020, subiu para 3,8% em decorrência da pandemia, segundo dados, né, do Banco Mundial. Então, vocês podem ver que, economicamente, né, o Haiti, quando a gente pesquisa, né, eu tentando pesquisar algumas coisas, fotos, né, é muito triste, porque assim, você não vê nada bonito, é só os meninos entrando, guerra, né, destruição. Então, é bem desfavorável, bem triste a situação do Haiti. Aí está o mapa, né? Nós sabemos que o Haiti, apesar de informações para vocês, como ser o primeiro país a se tornar independente, foi a região. Foi a região em que Cristóvão Colombo chegou aqui, em 1492. Né? Cristóvão Colombo chegou na América no que nós chamamos, né, de São Domingos, de República Dominicana, que foi denominada por ele de Hispaniola. Ele achou que tinha chegado nas Índias, né, porque o intuito dele, ele veio a serviço dos reis espanhóis, Fernando e Isabel, patrocinado. Então, Cristóvão Colombo, procurando um novo caminho para as Índias, chegou na ilha de São Domingos, né, onde é o Haiti. E aí, ele morreu achando que tinha chegado nas Índias. Por isso que ele denominou os habitantes de índio. Só depois é que Américo Vespúcio, né, outro navegador a serviço da Espanha, que vai descobrir que Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, e sim a um novo continente. E o nome é em homenagem a Américo Vespúcio, né? Cristóvão Colombo pegando papagaio, periquito, como é que o milho e papagaio lá, né? É o contrário, não. Por quê? Cristóvão Colombo que encontrou o novo continente, e o nome foi em homenagem a Américo Vespúcio, que percebeu que ele não tinha chegado às Índias, e sim ao novo continente, né? Então, na América. E aí está o Haiti, hoje, né, separado entre Haiti e República Dominicana, mas na sua origem era chamada de Ilha de São Domingos. Aí no mapa, né, vocês se situarem a questão no mapa da América Central e América do Sul, aí está o Haiti, verdinho, que é um quadradinho. Então, a primeira fortificação, né, americana, fundada pela Espanha, em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, foi denominada de Ilha Espanhola, né, e atualmente é dividida entre Haiti e República Dominicana. O Haiti, ele foi cedido à França, ele foi dado à França, né? Então, em um acordo entre a França e a Espanha deu essa parte, né, a parte ocidental da ilha, onde fica o Haiti, foi do lado da França. Por isso que foram os franceses que colonizaram. Isso, né? Assim, a maior parte eram negros escravizados, né? 2/3 da população da ilha eram negros escravizados. E aí, quando eles chegaram, né, eles já vinham com um dialeto, mas aí eles misturaram a questão do francês, então é como nós, portuguesado, né? Por quê? Porque quem colonizou, nem quem colonizou, quem tomou conta de 1492, a Espanha tomou de conta até 1697. Então, quando foi 1697, a França entregou, a Espanha entregou a ilha, né, a parte que hoje corresponde para a França. Então, de 1492, vieram colônios espanhóis, né, para poder fazer prosperar, mas depois os franceses vieram tomar de conta. Então, a questão da colonização em si foi espanhola, né, porque eles passaram mais de 100 anos
sob o domínio da Espanha. E depois é que os franceses, eles tomam de conta da ilha. Um acordo, a Espanha cede a parte ocidental da ilha para a França. Mas o início da colonização foi espanhola. Até quando a América do Oeste chegou Era aqui. uma colônia, fora do conteúdo, era uma colônia aqui, por perto, na América, que foi colonizada pelos asiáticos. Por quem? Colonizada pelos asiáticos. Não, assim, o que é que acontece? A gente vê as Guianas, as Guianas francesas, né, Guianas espanholas, mas assim, a questão da América em si, eles podem ter sido depois dominados, vindo mais para cá. Mas tem uma, se eu não me engano, mas aí, ó, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, foram todos colonizados pelos espanhóis. Bolívia, nós vamos ver todos eles. Os asiáticos, a questão do Japão, da China, eles vão depois vir, né, mas mais na questão dos processos migratórios. Né, então, ter sua influência, mas a questão da colonização, eu acredito que não. Né? Como é? Agora não é meu, eu não escuto. Estou igual a isso. Isso, porque assim, eles começam na questão das grandes navegações. Por quê? Porque eles queriam adotar o mercantilismo, as práticas mercantilistas. Né? Então, quando eles adotam as práticas mercantilistas, o que é que acontece? Eles vão querer encontrar metal precioso, né? Vão querer encontrar colônias, e essas colônias que favoreçam o quê? A matéria-prima para a indústria, né? Para as manufaturas e depois mais para a indústria nascente. Então, quanto mais metal precioso, mais poderosa era a nação. É o princípio do metalismo, o princípio mercantilista. Né? Outra coisa, a questão das barreiras alfandegárias. Se eu conseguisse encontrar uma colônia, né, era mais fácil exportar produtos com quase a taxa mínima, né, de proteção alfandegária. Por quê? Porque eu era metrópole e você era colônia. Era o que nós chamamos de exclusivo metropolitano. O que seria esse exclusivo metropolitano? Tudo que é produzido na colônia é de domínio, né, de controle da metrópole. Né? Bom. E aí, gente, no finalzinho do século XVII, né, faz 2 séculos, né, sob o domínio da Espanha, a Espanha cede a parte ocidental da ilha, que é onde fica o Haiti, né, para a França. E fica com a outra parte, que é a República Dominicana. Ele dividiu a ilha de São Domingos, em si, entre França e Espanha. A Espanha doou parte da sua ilha para a França. Né? E aí, o Haiti era uma das colônias mais prósperas, como eu falei. Era apelidada de Pérola das Antilhas. Era comparado com a produção de açúcar das Antilhas. Né? Era tanta riqueza, né, gerada por conta da produção de açúcar, que acabava até se comparando ao Nordeste, a Cuba na produção de açúcar. Né? Então, você vê a questão da riqueza que era gerada nessa ilha. Né? E a riqueza era produzida por quem? Pelos negros, os negros escravizados, baseado no tráfico africano. Os negros eram trazidos. 2/3 da população da ilha eram negros escravizados. E que muitos morriam, e eles, vez por outros, traziam e abasteciam a questão da região. Vocês podem ver que a expectativa de vida do negro na região não passava de 21 anos. Né? Porque eles sofriam. Né? Era uma região que a febre amarela era intensa, né? Era muito mosquito. E aí eles morriam de febre amarela. A questão dos abusos físicos e também das execuções. Se você se revoltar, você era executado. Né? Então, chegava a, no máximo, 21 anos, a expectativa de vida de um negro, onde hoje é o Haiti. Né? E aí, eles fundaram, na parte, né, ocidental, que nós chamamos de Ilha ou Colônia de São Domingos. Meninos de casa, estão escutando, estão falando, estão... Está dando para entender? Se vocês quiserem falar, vocês ligam no microfone. Bom, né? Aí, inicialmente, né, o Haiti fornecia açúcar para
A Europa, a especiaria das Américas, grande valor comercial, a Europa, né? E aí eu coloquei aqui, até competindo mais fortemente do que o Nordeste, que é Pernambuco, né? E do que Cuba. E aí o açúcar era de valor altíssimo, né? No século XVIII, a Europa. E aí o Haiti se destacou, como eu falei, como país, o primeiro país latino-americano a se tornar independente através de uma revolta de escravos, né? E aí vai amedrontar as outras colônias e também a metrópole, porque os escravos se revoltaram, né? A maioria das colônias tinha como base de trabalho era o escravismo que sustentava a economia. Até porque vocês vão ver que quem vai, né, tendo como exemplo Haiti, quem vai iniciar o processo de independência da América Espanhola serão a elite, serão os crioulos, com medo de que os escravos também se revoltassem e proclamassem a independência, né? Então, na América Espanhola, serão os crioulos, né, filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Então, essa elite crioula que vai iniciar o processo de independência. Por quê? Porque eles viram o exemplo do Haiti, e os negros que iniciaram o processo de revolução. Os negros sempre tornaram o país independente, né? E aí, gente, com esses ideais do iluminismo, da Revolução Francesa, né, os negros se revoltaram e dominaram a ilha, né? Tomaram o controle da ilha do governo francês. Então, como eu falei, 2/3 da população era de negros, né, de origem africana, e eram os negros que trabalhavam nas lavouras. A economia era sustentada pelos negros, trabalhavam para os brancos, né, para a elite branca de origem francesa. E quando a Espanha cedeu essa parte, os franceses vieram, né, para a ilha, os colonos franceses. Gente, até então, tudo ok? Pode falar, viu? Eu não sei, você fica só olhando, não sei se ainda ainda pergunta, mas eu me falaram. E aí está, né, Louverture, Marco, né, da independência. Ele se levanta, a população eclodiu por conta de Louverture. Ele era filho de um chefe tribal africano, que foi trazido para a ilha de São Domingos como escravo. E ele quem liderou a rebelião que vai resultar na abolição da escravidão no Haiti. Então, Louverture, né, o marco da independência, o marco do fim da escravidão. Aí os rebeldes, tendo como Louverture, vão saquear enchente, né, saquear as plantações, vão invadir as plantações, queimar. E aí ainda vão matar muitas pessoas, né, de origem francesa, a elite branca, que vão tentar deter, né, o avanço, e aí eles vão ser mortos. Vão doar as terras aos escravos, e essa revolta vai se espalhar, né, por diversas regiões da ilha. E aí vocês podem ver, e a França, o que é que vai fazer? Nós vimos que em 1793 a França estava passando pela Revolução Francesa, né? E aí, esse período, justamente, era em que os jacobinos tinham assumido o poder, né? Então, os jacobinos lá na França tinham decretado o fim da escravidão. Então, foi uma mão lava a outra. Então, lá, se a metrópole tinha decretado o fim da escravidão, então eles estavam de bem, de boa, né? Porque também uma colônia tinha decretado o fim da escravidão. E aí, Louverture ascendeu o poder, né? Conquistou a parte oriental, que é a República Dominicana, né? Mas os brancos e os mestiços vão começar a se opor ao seu governo. Os mestiços, que são os filhos de franceses, filhos de espanhóis que nasceram aqui na América. Então, Louverture, ele é um marco, ele é quem acaba com a escravidão no Haiti, ele que vai iniciar esse processo revolucionário de independência, né? E aí, né, quando os brancos começam a se opor ao governo de um negro dominando, né, a ilha, se tornando independente, vai ser o período que nós chamamos de
de governo de Bonaparte na França. Né? Então, Napoleão Bonaparte vai assumir o governo na França e vai querer reaver a sua colônia. Ele não vai deixar à vontade, não. Então, Napoleão, em 1801, enviou uma expedição da região onde hoje é o Haiti, né, que estava independente, sem escravos, para poder retomar o controle da ilha, né, da ilha de São Domingos, da colônia de São Domingos. E aí o Overture foi preso, deportado e enviado para a França, onde foi morto, foi executado na cadeia, 2 anos depois. E aí, um outro escravo, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, ele assumiu o controle e proclamou a independência da colônia de uma vez por todas, né? Se tornou independente da França. Colocou Napoleão no seu lugar. E se tornou o primeiro chefe de Estado do país. Né? Ele foi assassinado também. Então, vocês podem ver que a herança, né, essa questão de deportações, de assassinatos, né, é uma herança desde a sua independência. E aí foi através em 1804, quando Dessalines assume o poder, se torna o país realmente independente, é que o nome deixa de ser São Domingos e passa a ser Haiti. Então, Dessalines foi assassinado e a ilha foi dividida em 2 países. Uma ao sul, né, que era uma república, e ao norte uma monarquia. Então, até 1820, o Haiti foi dividido em 2. Por quê? Porque os próprios líderes internos não chegaram a acordo se seria uma monarquia ou se seria uma república. Só em 1820 é que o país vai ser reunificado, né, sobre o regime republicano. E em 1825, olha aí, de 1804 até 1825, 21 anos, dividiu-se, proclamou a independência, mas a França não reconheceu o país independente. E aí essa pobreza em si vai ter origem a partir daí. Para que a França reconhecesse o Haiti como independente, né, a ex-colônia teve que contrair um empréstimo às nações europeias, principalmente à Grã-Bretanha, no valor da renda anual. Né? O valor de uma renda anual do país todinho foi pago, foi feito de empréstimo para a Grã-Bretanha e entregue à França para poder ela reconhecer o país como independente. E ele só conseguiu pagar, né, essa dívida já agora, em meados do século XX, 1940 e pouco, eles conseguiram pagar a dívida, desde 1825. Então, aos poucos, né, o país vai começando a se afundar, principalmente por conta de que a França só reconheceu a independência quando foi paga essa indenização. E aí, nós vamos ver que o Haiti vai ser o primeiro país a se tornar independente, a abolir a escravidão, né? E nós vamos ver que isso fez com que, como eu falei, as outras nações começassem a colocar ele em quarentena, né? Isolar-se ele. Por quê? Porque começaram a temer que os escravos também se revoltassem. E aí, né, durante o período em que o Haiti era colônia francesa, a pérola das Antilhas, a produção voltada para o mercado externo, né, ocupando o papel de destaque, mas quando ele se tornou independente, houve uma reorganização. E aí, o sistema econômico que era baseado na plantation, quem sabe dizer como é a característica da plantation? Você depois quem está falando comigo, não tá? A página. Qual é a característica da plantation, gente? O Brasil, né, na sua origem. Quem lembra? A plantation é a grande propriedade, sempre que vocês lembrarem da plantation, grande propriedade, né, extensas propriedades, monocultura. Por quê? Porque só desenvolve uma cultura, que era a cana-de-açúcar. Escravista,
tendo como base a mão de obra escrava e exportadora. Então, a plantation é esses pontos. É uma propriedade enorme, né? As grandes propriedades de terra que se desenvolve uma cultura de plantação. Mas é mais de uma cultura. Aí já é policultor, né? Policulturas. Mas a plantation. Foi estudar a cultura do algodão. Isso. Aí é uma complementar, né? Porque assim, quando o país ele começa a desenvolver outras culturas, aí passa a ser culturas complementares para ajudar na economia, como no Brasil também, né? No Brasil, aí se desenvolveu a borracha, né, na região norte, o gado, né, a pecuária no Nordeste, no Sul, juntamente com o quê? Com as plantations da ilha de São, né, na região de São Vicente, né, que era da cana-de-açúcar. Então, tem regiões que eles não conseguem desenvolver essa plantation, por conta do clima, né, da terra em si. Mas a plantation, quando a gente fala assim, tem regiões que só plantam tal coisa, né? Então, é da questão da monocultura. Então, monocultor, escravista e exportador. Por quê? Porque a mão de obra é escrava e toda a produção é voltada para o mercado externo. Né? E aí, depois da independência, a economia foi de subsistência. Né? Então, de exportador para subsistência apenas para sobreviver, né? Mas não foi só isso, só essa mudança que muitos historiadores apontam as dificuldades que o Haiti vai passar a partir daí, a partir do final, do início do século XIX. Vocês podem ver, né, que os ex-escravos, eles vão se achar, né, se tornar livres, né, se tornar independentes, né, e aí eles começam a se dedicar a outras heranças herdadas da África, né, só de agricultura de subsistência, e aí o mercado vai passar a ser mercado interno e mais mercado externo, apenas para sobreviver. Né? Então, de colônia mais produtiva das Américas passa a país independente, pauperizado, pobre e fora do mercado internacional. As dificuldades também se devem à imposição das nações latino-americanas, como eu falei, né? Eles colocaram ele em quarentena, principalmente porque por conta de que quem iniciou o processo revolucionário foram escravos, então eles foram isolados, né, deixados de lado. Então, como se às vezes a gente consegue, né, quer falar com alguém, a pessoa vai deixar para lá, né, faz conta que você não é ninguém. O que foi o que aconteceu com o Haiti. Eles passaram muito tempo isolados das outras nações latino-americanas que estavam nesse processo de independência. Né? E isso vai aumentar, vai agravar os problemas, as dificuldades históricas. É uma herança. Aí eu coloquei para vocês, só para a título de informação também, a questão dos governos ditatoriais, das guerras civis, como o Caio falou, né, da série de golpes de Estados que o país sofreu desde o seu processo de independência. Há muitas milícias, muitos grupos rivais, que acabam acentuando e aumentando mais esses problemas. E em meio a toda essa dificuldade, que parece que é pouco, mas ainda acontecem esses problemas geográficos, né? A questão dos problemas naturais, como é a questão dos terremotos. Né? Em 2010, foi um dos maiores, provocando feridos, desabrigados, mortos. A própria capital, Porto Príncipe, né, foi devastada, e era onde muitos brasileiros estavam. Coloquei os dados aí na questão dos brasileiros. O Brasil, né, é responsável pelo processo de pacificação do Haiti e enviando 1.266 militares para o país em conflito. E aí, lá estavam essas pessoas, né? Então, 21 brasileiros morreram e 18 militares e 3 civis. Dentre esses civis estava a América Zilda Armes, de 73 anos de idade, que era coordenadora da Pastoral da Criança. Atualmente, como eu falei, agosto passado, um mês atrasado, também aconteceu outro terremoto, que deixou muitos desabrigados, não foi tanto de mortos dessa vez, mas também
deixou muitos desabrigados. Então, gente, é um dos quais, se vocês tiverem a oportunidade, né, chegar em casa, vocês pesquisem, para vocês verem a questão do Haiti, a questão também dessa ajuda humanitária que é dada pelo Brasil. Hoje em dia, o Brasil, né, tem muitos haitianos vieram justamente por conta da questão do terremoto e também por conta que a Copa foi em 2014 aqui no Brasil, não foi? E aí a construção civil, né, ofereceu muitos trabalhos para essas pessoas que estavam desabrigadas. E aí eles entravam, né, pelo Acre, eles entram pelo Acre, pelo norte do país. E vocês podem ver, que agora me falha a memória, mas vocês veem, assim, em pouco tempo, como quadruplicou, né, a questão de pessoas haitianas no Brasil, depois da questão dos terremotos. Muitos ainda estão ilegalmente, mas há muitas ONGs, muitas associações que tentam organizar, né, que tentam legalizar a situação dos haitianos aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês em casa pesquisassem isso, como é, assim, é uma herança, né, e que, de alguma forma, nos deixa, mostra que o negro foi esse mentor, iniciou o processo de revolução, mas que o Brasil, que esse país, ele tem essa herança, né, desde o seu processo de independência, justamente por conta disso, dessas questões sociais. Do negro ter iniciado o processo de independência, acabado com a escravidão, e as próprias nações europeias, né, nações tendo como base as elites, começassem a deixar ele de lado. E aí aumenta, né, aumenta os problemas sociais e faz com que a questão, né, do país seja uma das piores. Aí eu coloquei, né, a questão após de agosto, do mês atrasado, 14 de agosto. Emitiu também uma alerta de tsunami, né, por conta das placas tectônicas, vocês. É bem raro. Isso, eles são bem rasos, né, que o povo fala, bem superficial, né, que de vez em quando acontece isso. Aí vocês podem ver a questão aí dos desabrigados, né, de como o país fica devastado com esse terremoto. Terremoto de magnitude 7,2, né, na escala Richter. E aí, em várias cidades, vocês podem ver a questão, né? Os institutos, eles alertam, está. Foi até colocado aqui no Brasil, não sei se foi por causa dele, né? Que ia ter um tsunami, sei lá, não sei se vocês. Não foi colocado que. Foi. E eles começam a fazer, né? E aí a gente fica morrendo de medo também, né? Porque a gente vê bem próximo à América do Sul, essas questões. De pegar logo o litoral aqui no Nordestino. Isso. E aí, nosso próximo é a independência da América Espanhola. Mas aí, quando vocês já lancharam, já tá vendo aí, Rafael, o lanche? Até aí, gente, eu ficou claro? Eu queria muito que vocês pesquisassem, né? E aí, será a nossa próxima ação, da próxima quarta-feira. Né? Depois do feriado, todo mundo revigorado. Quarta-feira nós vamos falar da independência da América Espanhola. Foi feito pela elite crioula, pelos crioulos. Meninos de casa, tudo ok? Não, não, eu estava falando que era para a tela, não era para a câmera, não. Sim, Delânia, Giovana, Ana Lívia, Marta Ingrid, João Freire.